E eu vou trazer aqui, antes de... Teve um assunto que eu não falei com vocês, e eu preciso falar, é de extrema importância falar, que é a possibilidade do presidente Lula não fazer o debate, os primeiros debates, tá? Dele não participar dos primeiros debates. Isso é um assunto extremamente importante, tá? Vamos ouvir o que a Daniela Lima tem para dizer sobre isso. Entre os candidatos à presidência no primeiro turno das eleições. Isso é algo que está sendo falado, inclusive com a equipe, e quando a gente olha para alguns fatores, como por exemplo as pesquisas de intenção de voto, dá para a gente entender mais ou menos o motivo. O presidente Lula está bem colocado, então um dos principais candidatos não precisaria dessa exposição, até porque é o único candidato de esquerda, poderia ser o palco aí dos ataques no debate. Mas Dani Lima, se o presidente Lula não for ao debate, queria entender qual é o custo para a democracia, porque se o presidente não for porque não quer se expor, porque está bem colocado, está se protegendo. Mas os debates, apesar de serem, não deveriam ser um lugar para troca de farpas, são um lugar para expor ideias, para trazer para os eleitores o plano de governo, o que aquele candidato tem a oferecer. Então, quem perde é o eleitor para um candidato que não quer ir ganhar? Sem dúvida, Joana. Acho que para o eleitor, para a democracia e para o processo de debate em torno de projetos de país, é uma perda sem dúvida. Eu vou convidar o nosso ouvinte, telespectador, a nossa audiência, a voltar um pouquinho no tempo, porque em 2022, quando era oposição, a campanha do Lula já fez, ou seja, estava indo para uma disputa contra Jair Messias Bolsonaro, que era o presidente da República. Já naquela ocasião, a campanha do Lula falou, olha, é muito debate, é muita entrevista, é muita sabatina, não dá para fazer tudo. E sugeriu que as empresas de comunicação criassem pools. O que chama isso, né? O que são os pools? Junta a TMC com uma outra companhia, com uma terceira e tal, fazem um combo de 4, 5 empresas de comunicação para fazer em um dia aquele debate. Então fala a Joana, fala a Dani, fala o Felipe, fala o time dos outros parceiros, e você faz em um dia uma grande, digamos assim, transmissão para mais de um veículo. Isso poderia, e foi estimulado inclusive pelos próprios veículos de comunicação, que sentiram o cheiro de vão fugir do debate esse ano. Os veículos falaram, a gente vai se organizar. Começaram conversas nos bastidores, mas a campanha do Lula está, assim, muito reticente. Vai dizer que, sim, o presidente tem agenda de chefe de Estado, agenda eleitoral, e que, portanto, vai deixar os debates para o segundo turno. A grande questão é o seguinte, né? A campanha do Lula, nesse momento, está trabalhando para ver se consegue fechar, liquidar a fatura da eleição no primeiro turno. É o mais provável? Não é o mais provável. É impossível? Não, não é impossível. Por quê? Porque é uma eleição já de partida muito divisiva, com um índice de decisão já muito alto, né? Então, o eleitor do Lula, quase 80% das pessoas que declaram voto no Luiz Inácio Lula da Silva dizem que estão 100% seguras e que não mudam o seu voto. A taxa de decisão do voto do Flávio Bolsonaro é um pouco menor, mas também passa da casa dos 70%. Esses dados são do Instituto Ideia, a Quest também mediu, enfim. Fica aí num espaço muito diminuto para você ter uma grande erosão no capital desses dois personagens, né? O que isso indica? Indica que, para Lula, ele precisa de um ganho marginal para conseguir fechar essa fatura no primeiro turno. De novo, é difícil, não é impossível, e vai tentar evitar o máximo de desgaste, e a gente parte para o ponto da estratégia, né? Evitar o máximo de desgaste e, principalmente, dar palco para os opositores. Eu acho que esse é o ponto, né, que a gente viu
que é a questão de dar palco para a oposição, sabendo quem é a oposição, né? Aqui o Luan falando, Renan Santos está louco para pegar o Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro já falou, se o Renan for, ele não vai. Não, vai ser, olha, imagina o nível do negócio, eles sabendo que eles não vão para o segundo turno, imagina o que eles não vão falar. Eu acho que o Lula não vai a todos, mas vai participar de alguns. Eu rezo todo dia para o Lula ganhar no primeiro turno, seria o melhor cenário, né? Mas vamos ver. Paulo Motorim falou que tem mais coisa aí para aparecer. Flávio Rachadinha, corrupto golpista, não deveria nem concorrer, é só escândalo. Pois é, Daniel Marques. É o que a gente está falando, né? E realmente, diante de tudo, pode ser que venha mais coisa. Vamos torcer pelo pior, né? Vamos torcer pelo pior. Vamos torcer pelo apocalipse. Bom, vou trazer o Paulo Cogos para vocês, falando o seguinte. Paulo Cogos diz que todo bolsonarista tem que passar pano para o Flávio, mesmo que ele tenha xingado a Michelle ou tenha ido nas festas do Vorcaro. Dane-se, eu passo pano para o meu mito. Eu passo pano para o meu mito porque ele é filho do meu capitão. Vamos aos doidinhos do bairro do bolsonarismo. Vamos lá para brilhantar esse fim de live. Tributado para destruir a nossa segurança alimentar. Será que vocês não têm um pingo de senso de proporção? Vocês não estão vendo que o país está sendo destruído? Vocês vêm com questiúnculas irrelevantes? Olha, por mim, se o Flávio tivesse xingado a mãe da Michelle, tivesse ido com o Vorcaro para um cassino, dane-se, não me importa, eu passo pano para o meu mito. Por quê? Explico. Eu passo pano para o meu mito porque ele é filho do meu capitão. E o meu capitão é Jair Messias. Entendeu? Ele faz arminha. Pronto, é por isso. Se vocês não entendem os argumentos filosóficos, literários, teológicos, então entendam isso. Ele faz arminha, ele é o capitão, ele é o mito. Ele fala que bom mesmo é presídio de pedrinha. É por isso que eu vou votar nele e passo pano. Pronto. Está tributado. Cara, a gente não pode negar. A gente não pode negar de que o Mitch Mitch, é o Paulo Cogos. Gente, é isso que a gente tem, entendeu? E assim, eu vou trazer uma informação que muitos aqui sabem o que eu vou falar e eu sei que vocês vão concordar comigo. Tem 30% dos eleitores, pelo menos, que pensam exatamente como o Cogos, tá? Eu sinto muito falar isso para vocês. Mas uma grande parcela dos eleitores bolsonaristas pensam exatamente desse jeito. Foda-se o que o Flávio fizer. E é o que eu já comentei com vocês aqui. Se colocar o boneco do posto e o Flávio, eles votam... E o Lula, eles votam no boneco do posto. Se colocar um pedaço de tijolo e o Lula, eles votam no pedaço de tijolo. Eu sei que vocês querem ver de novo, né? Vamos ver. Está tributado para destruir a nossa segurança alimentar. Será que vocês não têm um pingo de senso de proporção? Vocês não estão vendo que o país está sendo destruído? Vocês vêm com questiúnculas irrelevantes? Olha, por mim, se o Flávio tivesse xingado a mãe da Michelle, tivesse ido com o Vorcaro para um cassino, dane-se, não me importa, eu passo pano para o meu mito. Por quê? Explico. Eu passo pano para o meu mito porque ele é filho do meu capitão. E o meu capitão é Jair Messias. Entendeu? Ele faz arminha. Pronto, é por isso. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar. Ele tá sendo sincero. Eu preferia que todos esses doidos que entram aqui na live, familiar e tudo mais, que defendem esse tipo de coisa, falassem que nem ele. Eu defendo o mito do Jair Bolsonaro porque ele faz arminha com a mão e é filho dele e acabou. Eu preferia esse tipo de argumento do que vir falar que é Lula ladrão e que o PL combate a corrupção com tudo que está acontecendo. E não só com o Flávio, juro. Eu preferia 1000 vezes se todos os bolsonaristas fossem igual ao Paulo Cogos. Pelo menos é mais sincero. Pelo menos a gente já pega, joga um dardo tranquilizante
Se vocês E não a entendem os pessoa argumentos cai. filosóficos, literários, teológicos, então entendam isso. Ele faz arminha, ele é o capitão, ele é o mito. Ele fala que bom mesmo é presídio de pedrinha. É por isso que eu vou votar nele e passo o pano. Pronto. Pronto. É isso. Resolvido, segundo Paulo Cogos. E aí, pra gente poder finalizar com uma vinheta maravilhosa, eu vou colocar o vídeo em inglês da campanha do Flávio para vocês, tá? Sim, gente. O Flávio, não contente, tá? Não contente em apenas fazer o vídeo do pai encontrando com ele mesmo criança, ele resolveu usar o mesmo comando, o prompt, na inteligência artificial e fazer um vídeo dele. Vamos ver essa porcaria. Eu vou colocar, tem hora que eu vou tirar o áudio, tá? Por conta de música. Vamos lá. Are you okay? Do I know you? Of a lifetime. With a few wrinkles now, but we are still the same. Are you a time traveler? For today, you can call it that. And can the children of the future play in the street without fear? That is what I wanted to talk to you about. In the end, you discover that it can be quite complicated. But when it's over, all the families will be fine. I just need you to answer one question. Me? Do you want me to keep trying? What year did you come from? Ai, o mesmo final do vídeo do pai. Ai, que coisa cafona de novo. É o mesmo final, cara. Ele pegou o mesmo comando, gente. E o pior é que, assim, você vê que é inteligência artificial bem grosseira, assim, porque é uns caras meio cabeçudo, assim, que só tem um fuço que é igual o dele. Ai, gente, não dá, rapaz. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!